Olá pessoal, meu nome é Ricardo Lemos, eu sou formado em administração de empresas, contábeis, com MBA em controladoria, mestrado em administração, trabalho com consultoria já há mais de 30 anos e tenho focado pelo menos nos últimos 10 anos na questão de gestão de risco, governança corporativa e compliance. O nosso objetivo aqui hoje, nesses próximos minutos, é discorrer um pouquinho sobre a gestão de risco, como que ela se integra na vida do dia a dia da empresa e apresentar esses principais conceitos. Espero que vocês se divirtam aprendendo, assim como eu me divirto com este assunto. Para apresentar a gestão de risco, eu gosto de começar falando de governança corporativa, porque a governança corporativa é a base da própria gestão de risco. A governança corporativa, muito dita hoje em dia, e eu gosto da definição do IBGC, que diz que governança corporativa é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, controladas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os diferentes stakeholders, acionistas, conselho, diretoria. Por que eu falo da importância da governança? Porque dentro desse sistema das organizações é que se insere a gestão de risco. Então, como as organizações são dirigidas, monitoradas em relação a determinado objetivo. Então, gestão de risco está ligado ao objetivo em que a organização tem. E tem um determinado incentivo para que essas ações são tomadas, são decididas. A governança corporativa, ela tem como objetivo, primeiro, no mínimo preservar, ou na melhor das hipóteses, otimizar o valor da organização. Então a gente já vê que a gestão de risco vai trabalhar nesse sentido. Ela tem como objetivo facilitar o acesso a recurso, facilitar o acesso a capital, ou seja, na medida que eu governo bem, tenho um sistema que eu consigo controlar adequadamente as minhas ações rumo ao objetivo da organização, eu consigo ter acesso a capital mais facilitado. E talvez o principal, o elemento que as pessoas normalmente deixam de fora é a longevidade, a perenidade. Então, a governança corporativa mira a perpetuação da organização ou do negócio. E isso diz muito a gestão de risco, porque uma vez que eu tenho objetivo, uma vez que eu tenho estratégia, eu tenho uma meta de focar na subsistência do negócio, na perenidade do negócio. E eu vou trabalhar os riscos que podem evitar a minha chegada nesse objetivo. Vale a pena dizer que a governança ela é baseada em 4 princípios. Então, o primeiro, o princípio da transparência, em inglês é o disclosure, ou seja, a apresentação de informações para o mercado. E isso a gente precisa ser claro, porque num passado não tão distante, por exemplo, a auditoria era focada somente em olhar os números que eram apresentados para o mercado, demonstrativo financeiro, balanço, fluxo de caixa. Hoje não. Além disso, olha os riscos que a empresa apresenta, quais são as partes relacionadas, com quem ela tem negócio, quais são as estratégias de negócio dela. Então, a gestão de risco está associada a essa transparência, essa apresentação de informações para o mercado. O mercado sabe quais são os principais riscos de negócio? Não é à toa que hoje em dia, para as empresas listadas, existe o formulário de referência. E esse formulário de referência, as empresas são obrigadas a listar no capítulo 4 os seus fatores de risco, quais são os principais fatores de risco que ela enfrenta, e no capítulo 5, quais são as políticas, que forma que ela executa o gerenciamento de risco. Então, a transparência, como que eu vou divulgar para o mercado qual é a minha estratégia? E o mercado quer saber por que eu iria investir os meus recursos numa empresa que eu não sei qual é a estratégia dela, que eu não sei quais os riscos que ela enfrenta. Outro princípio, então, a gente teve da transparência. O segundo princípio é da equidade.
então tratar os elementos, os agentes da governança de forma equitativa. Temos o princípio da prestação de contas, do accountability, ou seja, os agentes de governança, os agentes de suas ações e pelas suas omissões, ou seja, pelas ações que deveriam ter feito e não executaram. E o quarto princípio é o princípio da responsabilidade corporativa, do compliance, ou seja, você agir de acordo com as leis, com os regulamentos, você agir de acordo com a ordem social e ambiental, é a responsabilidade da organização. Então a base da governança, ela serve para alicerçar a gestão de risco. Muito se fala em gestão de risco e compliance. O compliance, que é cumprir essas regras, essas normas, voltado para o social, um dos elementos do compliance, aliás, o principal elemento é o tom da liderança, que se aplica diretamente à gestão de risco, porque se a liderança não exercer o tom, se a liderança não der o exemplo, não adianta que os andares de baixo da organização não vão executar. E um dos elementos, ou seja, o tom da liderança é o primeiro para que as coisas funcionem, e funciona também na gestão de risco. Se a liderança entende qual é o risco, sabe quais são as políticas de risco, sabe como gerenciar os riscos, então essa ideia fica clara para o restante da organização. E nesse quarto princípio da governança, que é o compliance, um dos elementos de um programa de compliance é a própria avaliação de risco. Então você saber quais são os riscos inerentes ao teu negócio. Bom, mas para a gente poder agora entrar efetivamente em gestão de risco, a gente fez um pano de fundo da governança que apoia a gestão de risco. O que é risco? Então, o risco, originário da palavra risico, ou risco em latim, está associado à palavra ousar, to dare em inglês. Ou seja, a gestão de risco é dirigir, é pilotar a ousadia. Então, ao mesmo tempo você aproveitar as oportunidades que a situação lhe oferece e tratar aquilo que pode prevenir ou impedir de você chegar no teu objetivo. A ISO 31000, que nesse momento está em processo de revisão, fala do efeito da incerteza nos objetivos. Ou seja, aquilo que a gente falou, uma organização tem estratégia, tem objetivo, consequentemente, ela vai ter riscos que podem interferir no alcance desses objetivos. Por isso que a gente chama do efeito da incerteza nesses objetivos. E essas incertezas podem ser positivas ou negativas. Então, ela pode ser negativa, ou seja, alguma coisa que pode me impedir, ou eu estudando isso de forma clara, eu posso aproveitar essa incerteza e catapultar, transformar isso numa oportunidade. O próprio IBGC, como nós estávamos falando agora da definição de governança do IBGC, classifica a gestão de risco como a quantificação e a qualificação dessa incerteza, tanto quanto em relação a perdas, quanto em relação a ganhos. Risco é inerente a qualquer situação. Existe um texto do livro do Peter Bernstein, Desafio aos Deuses, Against the Gods, que diz lá, quando o investidor investe, compra ação, existe risco. Quando cirurgiões realizam operações, existe risco. Quando o engenheiro projeta ponte, existe risco. Quando o empresário abre negócio, existe risco. Ou seja, risco é inerente à nossa atividade. Qualquer coisa que você está fazendo tem risco. Por quê? Você tem um objetivo para cumprir aquela atividade. E o risco pode atrapalhar você chegar nesse objetivo ou pode, eventualmente, ajudar identificando oportunidades na incerteza de atingimento desses objetivos. O risco, ele tem três componentes. Primeiro é o tamanho. Qual é o tamanho? Qual é o impacto, a relevância desse risco? Normalmente ele é medido em termos financeiros,
em termos do prejuízo do negócio. Então, qual é o tamanho, qual é o impacto? O segundo elemento de risco é a possibilidade, a frequência em que esse risco ocorre, a chance desse risco ocorrer. Então, num eixo eu tenho o impacto que isso pode me causar, a perda que pode me causar, ou eventualmente o ganho que eu consigo extrair daí, e na outra vertente eu tenho a possibilidade, a probabilidade desse risco se materializar. Normalmente as pessoas trabalham com esses dois eixos, montam suas matrizes de risco, o seu mapa de calor, num eixo o impacto, no outro eixo a probabilidade, a frequência, e com muita frequência as pessoas esquecem do terceiro componente de risco, que é a reação. Como eu vou reagir ou responder a cada um dos riscos. A minha meta é identificar o risco, medir qual é o impacto, identificar qual é a chance dele ocorrer e preparar um plano de ação para mitigar, para responder, para ter uma reação positiva em relação à ocorrência desse risco. Com base nessa definição, fica claro de perceber como a gestão de risco é associada à governança. Porque se risco é inerente à nossa atividade, risco é inerente à atividade empresarial. Então o risco é inerente à governança, risco é inerente à empresa atingir o resultado que ela almeja. Então as empresas precisam ou focam em obter lucro, realizar os seus objetivos, sejam eles sociais, ambientais, criar valor, que é a definição de governança. E risco está envolvido nisso, que pode atrapalhar nessa obtenção de lucros, nessa criação de valor. E os gestores da organização, os administradores, eles devem avaliar e mensurar esses riscos de tal forma que a empresa caminhe de forma segura rumo aos seus objetivos. Todo ano existem diversas pesquisas de como as organizações enfrentam os riscos. Eu gosto de citar duas pesquisas, ambas feitas pela Deloitte. Uma abrangeu um período de 88 a 2002, que é a pesquisa que eles identificaram como destruidores de valor. Eles identificaram nesse período de 88 a 2002 o valor de ação de empresas que caiu de forma significativa dentro do período. E aí foram identificar quais eram as causas. A ideia comum no mercado, o valor da ação caiu, etc., tem algum a ver com o risco financeiro, etc. Os riscos financeiros normalmente respondem por cerca de 15% só das quedas, da destruição de valor da organização. E olha só o título da pesquisa, destruição de valor. O objetivo da governança um deles é criar valor a longo prazo e facilitar acesso a capital. Então, destruição de valor. Financeiro, 15% são os riscos envolvidos aí. Nós estamos falando de hedge, nós estamos falando de reformulação financeira estratégica, então são os riscos financeiros. Risco operacional, a pesquisa identificou que serão 13% dos riscos operacionais. Riscos de compliance, de contingências legais, 7%. Agora, 65% dos riscos que destruíam o valor das organizações eram riscos estratégicos. Exemplo, do maior risco estratégico era o risco de declínio na demanda do produto. Não previu a estratégia ou não previu como o mercado responderia ao seu produto. Só esse risco sozinho responde por 15%, maior que todos os outros grupos de risco. A pesquisa se repetiu depois de 2002 a 2012 e, de novo, mostrou que os riscos estratégicos foram os mais significativos. Por que eu fiz questão de citar essas pesquisas? Porque reforça o ponto que risco está ligado à estratégia. Risco está ligado ao objetivo da organização. O COSO-RM,
que foi revisto, o COSO Gestão de Risco, que foi revisto em 2017, no segundo semestre de 2017, foi apresentado, o foco dele saiu de processos, que era o cubo do COSO, e passou a ser focado na estratégia organizacional. Então, é importante citar isso, que risco está ligado à estratégia, risco está ligado a objetivo. Agora, por que na gestão de risco da empresa as pessoas tomam decisões diferentes em relação a um determinado risco? Elas tomam decisões diferentes por quê? Porque cada um tem uma expectativa diferente, cada um tem informação diferente em relação àquela incerteza, ou seja, em relação àquele risco. Então, eu tenho o viés de privilegiar a informação que eu conheço sobre um determinado risco, sobre um determinado processo, sobre uma determinada estratégia. O meu colega de trabalho ou de outro departamento tende a privilegiar a informação de uma outra forma. Então, essa é uma vertente. A outra vertente é que, pessoalmente, nós temos características individuais. Então, eu posso ser mais averso a risco, então eu posso não querer tomar muito risco, ser mais conservador, enquanto o outro pode, não, vamos para as cabeças, vamos mergulhar de frente, vamos enfrentar. Então, além da informação disponível, do conhecimento das incertezas, existem as características individuais. O fundamental na gestão de risco é chegar ao entendimento comum, é montar uma base comum, estar todo mundo na mesma página em relação, primeiro, a qual é o risco, como é que ele está atrelado à minha estratégia, como é que ele está atrelado ao meu objetivo, e depois entender qual é o apetite a risco, ou seja, quanto que eu estou disposto a enfrentar, qual é o impacto que eu estou disposto a correr na minha organização para tomar as decisões. Então, uma vez que eu tenha esses dois elementos uniformizados, o entendimento do risco e até onde a gente está disposto a correr para sofrer um determinado impacto ou não, ou seja, esse entendimento comum é fundamental para se tomar as decisões em relação à gestão de risco. Ou seja, o sucesso vai depender do nível de compreensão dos riscos na organização. A gestão de risco está ligada também esse apetite a quanto que eu estou disposto a perder ou quanto que eu estou disposto a investir para reduzir meu risco. Então pense em duas curvas. Uma curva ascendente, onde eu parto de não ter controle nenhum, ou seja, se o risco acontecer, ele vai impactar. Então, na medida que eu tenho esse controle, que eu não tenho controle, a minha perda é enorme. Na medida que eu vou implantando controles, eu vou reduzindo a chance desse risco causar um impacto mais profundo na minha organização. Mas chega um determinado momento que eu implantei tanto controle que a perda não faz tanta diferença. Eu estou gastando mais em controle, estou gastando mais em monitorar, acompanhar os meus riscos e o ganho passa a não ser mais tão relativo. Então, saber medir o quanto que eu vou investir na redução, na mitigação desse risco, frente ao impacto que ele pode me causar, é essa a importância de definir esses limites dessa estratégia na gestão de risco. Então, se o limite é muito estreito entre o quanto que estou disposto a perder e o controle que eu vou implementar para fazer a gestão de risco, eu posso ter uma possibilidade aí de eventualmente perder aquilo que eu não estava disposto. Então, ter isso muito bem traçado ajuda a gente nesse processo de identificação e monitoramento dos riscos. Bom,
Agora você deve estar se perguntando, ok, eu sei o que é a governança, eu sei que governança é a base para a gestão de risco, eu sei que gestão de risco está ligado à estratégia da organização, eu sei que eu preciso entender qual é o impacto que esse risco causa na minha organização, eu sei que eu preciso entender qual é a frequência desse risco, eu sei que eu preciso montar um plano de ação para tentar reduzir esse risco. Agora, de forma prática, como é que a gente faz isso numa organização? Você deve estar se perguntando, como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vou dar os passos para a gente executar essa gestão de risco. Primeiro passo, óbvio, é ter a sua estratégia organizacional ou as estratégias organizacionais claramente definidas. Então, é saber para aonde você quer estar daqui a 5 anos, saber qual a sua meta de mercado, como é que você quer estar envolvido com os seus colaboradores, com os demais stakeholders da organização. Então, esse é o ponto. Eu tenho definido claramente qual é o passo que eu vou seguir na minha organização. Tendo isso definido, aí você coloca as principais pessoas ou pessoas-chave na organização de cada uma das áreas dentro de um workshop e você vai passar a fazer perguntas para extrair das pessoas em relação àquelas estratégias as percepções do perigo ou do problema em atingir aquelas estratégias. Então você vai fazer perguntas do tipo, aonde eu dedico considerável esforço de controlar? Aonde eu estou gerando relatórios de monte? Porque se você está gerando muito relatório, você está controlando alguma coisa, algum processo, você está preocupado que aí tem algum risco. Então, o risco de ter um monte de relatório de venda, você está preocupado e de repente você não consegue vender, não consegue atingir a sua estratégia. Então, aonde que você está investindo ou contabilizando muito recurso para controlar algum processo ou alguma estratégia ou alguma finalidade da empresa? O que analista de mercado ou o que os stakeholders externos da empresa estão preocupados? Se o mercado pergunta direto para a sua empresa, o que você vai fazer com a planta na cidade X? E só pergunta daquela planta na cidade X e não pergunta na planta na capital e na cidade no litoral. Ou seja, eles não estão preocupados com a estratégia, com a operação na capital e no litoral, eles estão preocupados com aquela planta na cidade X. Então, opa, aqui é um sinal de alerta, deve ter algum aspecto de risco lá porque o mercado está preocupado nisso. Outra pergunta, o que impede o crescimento? O que me impede de atingir a minha estratégia? Outra pergunta, o que a concorrência está fazendo melhor? Agora, tem duas perguntas que eu gosto muito e elas são um tanto subjetivas, mas são essas perguntas que ajudam realmente a gente chegar no cerne da questão. Então, eu como gestor, que manchete do jornal eu não queria ver em relação à minha empresa? A empresa quebrou por causa disso, ou a empresa foi identificada fraudando, ou seja, cada um desses riscos é certeza que eu não gostaria de ver no jornal. Mas talvez a pergunta mais importante para você, gestor do teu negócio, do teu processo é, o que te tira o sono à noite? O que te tira, não te deixa dormir? O que os teus colegas, os colaboradores reclamam? Ou seja, tem algum risco aí, por quê? De atingir a estratégia da empresa não conseguir caminhar de forma regular, de forma estruturada. Bom, então a gente identificou a estratégia, através dessas perguntas elencamos os principais riscos da organização. E lembra que nesse primeiro momento eu estou falando de riscos estratégicos, riscos organizacionais. Eu não estou falando de risco de processo. Risco de processo é um nível mais operacional. A gestão de risco que eu estou me referindo agora é o risco do negócio. É o risco de você conseguir atingir o sucesso, atingir a estratégia de negócio da tua organização. Bom, uma vez que eu identifiquei os riscos, o meu foco agora eu preciso estruturar
essa relação de riscos que eu identifiquei. Então eu preciso identificar qual é a origem do risco, qual é a natureza do risco, se é um risco estratégico, se é um risco de imagem, se é um risco financeiro, se é um risco operacional, a origem do risco, se ele é um risco interno, se é um risco externo. Eu preciso identificar qual é o comportamento desse risco, se é um risco pontual, se é um risco sazonal. E eu preciso identificar quais desses riscos já existem algum tipo de controle. Então, a gente identificou os riscos e aí eu vou categorizar os riscos. Eu, particularmente, gosto de categorizar os riscos. Tem gente que gosta de categorizar em termos da natureza, se é estratégico, se é operacional, se é financeiro, se os riscos externos é macroeconômico, ambiental, é social, é tecnológico, é legal. Se os riscos internos são financeiros, são riscos ambientais, são riscos sociais, são riscos tecnológicos, são riscos de conformidade, de compliance com leis. Então, tem gente que gosta de categorizar dessa forma. Eu gosto de uma forma um pouco mais simples, mas não menos profunda, que é classificar os riscos ou essas fontes de incerteza em 3 vertentes. Primeiro, os riscos relacionados ao ambiente externo. Então, são riscos que afetam a viabilidade do meu modelo de negócio. Então, aí eu estou falando de risco de competidor, a risco de demanda de cliente, risco de expectativa de acionista, riscos de mudanças na legislação, riscos no mercado financeiro. Então, são riscos que a minha organização não tem ingerência sobre eles. Então, são riscos que afetam a viabilidade do meu modelo de negócio, são riscos externos. A segunda grupo que eu gosto de classificar os riscos são os riscos de processo. Então aí nós estamos falando dos riscos que afetam a forma como eu executo o meu modelo de negócio. Se o ambiente externo afeta a viabilidade porque eu não tenho ingerência, o segundo eu tenho ingerência total, risco de processo e como eu executo o meu modelo de negócio. Então você tem aquele grupo de riscos financeiros, então os riscos ligados à precificação, riscos ligados à liquidez, riscos ligados a crédito. Eu tenho os chamados riscos de empoderamento, então limite à autoridade, o que eu vou terceirizar ou não. Eu tenho os riscos ligados à informação, à tecnologia da informação. Então, os riscos de integridade dos meus dados, os riscos de acesso, os riscos de convergência, de transferência de dados de um banco de dados para outro. Eu tenho os riscos internos relacionados à governança. Então, os riscos de comportamento ético, os riscos da efetividade da minha estrutura, dos meus agentes de governança. Eu tenho meus riscos de reputação ligados à imagem, ligados à fraude, os riscos de integridade e os riscos da operação em si. Então, o risco de custo, os riscos de capacidade, os riscos de integração, de unidades. Então, essas duas fontes de incerteza. Primeiro, o risco do ambiente externo, afeta a viabilidade do meu modelo de negócio. Depois eu classifico os riscos de processos, que afetam a execução do meu modelo de negócio. E a terceira fonte de incerteza que eu gosto de classificar são os riscos de informação, de informações estratégicas. Ou seja, os riscos que remetem à confiabilidade e à relevância das informações para a tomada de decisão. E aí eu posso juntar em 3 grandes grupos, os riscos relacionados à estratégia do negócio. Qual é o meu portfólio de negócio? Qual é o meu modelo de negócio? Que tipo de linha, de produto eu estou trabalhando? Qual é o ciclo de vida do meu produto, do meu serviço? Então, esse é um risco de informação para tomada de decisão, que é um risco, uma fonte de incerteza. Nessa mesma linha, eu tenho um segundo grupo aí, que é o risco de reporte para o mercado. Se eu sou empresa listada, como é que está a qualidade e a relevância e a exatidão das informações que eu estou apresentando para o mercado? E outro risco ligado a essa informação para a tomada de decisão, esse grupo de riscos, é o chamado riscos operacionais para a tomada de decisão. Então, o risco do planejamento com o orçado não estourar, é o risco de
comprometimento dos contratos, é o risco de gerenciamento inadequado. Ou seja, eu identifiquei os meus riscos e eu classifiquei nesses 3 grandes grupos. Os riscos do ambiente externo, os riscos de processo e os riscos de informação para tomada de decisão. Bom, identificados os riscos, qual é o próximo passo? Bom, eu tenho que identificar, eu tenho a minha estratégia, tenho os meus riscos, eu tenho que identificar agora qual é o meu apetite, qual é o estágio que eu estou em relação aos riscos. Até onde eu posso ir para permitir o impacto ou não. Determinado isso, eu vou pegar cada um desses riscos, para cada um deles, e eu vou calcular qual é o impacto. Ou seja, quão grande é o impacto na minha organização se esse risco acontecer. O impacto pode ser em muitas áreas, o impacto pode ser financeiro, o impacto pode ser na reputação, o impacto pode ser de avaliação de insumos, o impacto pode ser de recursos humanos. Como esse risco afeta o meu negócio, como esse risco afeta a minha estratégia. Bom, identifiquei o impacto do risco, agora eu vou identificar qual é a probabilidade, qual é a frequência, qual é a chance desse risco ocorrer. Identificado isso, então eu calculei para cada um dos riscos o impacto e para cada um dos riscos a probabilidade. E eu coloco isso num gráfico, onde no eixo eu tenho o impacto e no outro eixo eu tenho a frequência de ocorrência desse risco. E se verificarmos os riscos de maior impacto, de maior frequência, são esses os riscos que eu preciso trabalhar primeiro. Então, de uma certa forma, na medida em que eu estou calculando o impacto e a frequência, eu já estou priorizando quais os riscos que eu vou trabalhar primeiro. Ou seja, alto impacto, alta probabilidade, eu preciso trabalhar isso primeiro. Por quê? Porque se esse risco tem alta chance de acontecer, e se acontecer, ele pode quebrar meu negócio. Nesse mesmo gráfico, eu posso ter riscos de alto impacto com mais pouca chance de acontecer. E na outra extremidade, eu posso ter risco de baixo impacto e alta chance de acontecer. Esse de baixo impacto e alta chance de acontecer, como o impacto é pequeno, a gente até deixa num segundo plano. Agora, o outro de impacto alto, pouca chance de acontecer, apesar da chance ser pequena, a gente tem que trabalhar e preparar um plano de ação, porque senão vai acontecer o que na gestão de risco é chamado de cisne negro. Existe um livro chamado de Cisne Negro, o impacto do altamente improvável, do Nicholas Nassim Taleb. E ele diz lá que um risco que você nunca poderia imaginar que fosse acontecer, com a hora que ele acontece, ele é o cisne negro. Esses riscos são fundamentais, porque esses riscos quebram o negócio. Então, um exemplo de um cisne negro na história recente mundial é o 11 de setembro. Nunca ninguém poderia imaginar que um avião ia derrubar não só um, mas como 2 prédios. E não sei se vocês sabem, mas tinha empresas que tinham escritório num prédio e guardavam seu backup de dados num outro prédio. Então, é um cisne negro, né? Era inimaginável que fosse acontecer isso daí. Hoje em dia, esse tipo de problema é mais difícil de acontecer porque está tudo nas nuvens. Mas qual é o cisne negro do teu negócio? Qual é aquele risco que tem alto impacto de acontecer, que pode quebrar o teu negócio e a baixa probabilidade? Bom, lembra no começo quando nós falamos que riscos são 3 vertentes, o impacto, a frequência e a terceira é a resposta. Bom, dentro desse nosso processo, identificamos a estratégia, identificamos o risco, qualificamos a origem, categorizamos os riscos, identificamos o impacto, identificamos a probabilidade e a frequência, agora nós temos que trabalhar a reação do risco. Como que eu vou reagir ao risco? Então, na reação a gente pode, primeiro eu posso querer evitar o risco. Então, e evitar o risco é simplesmente deixar de fazer aquela atividade. Então, uma organização que quer evitar um determinado risco
numa cidade, numa determinada, ela sai daquela cidade, sai daquela área, deixa de produzir aquele produto, é evitar o risco. Agora, contrariamente, se eu não quiser evitar o risco, eu tenho como aceitar o risco. Agora, aceitando o risco, eu tenho 4 ações, e são essas 4 ações que nós precisamos identificar para cada um dos riscos mapeados neste nosso processo. O primeiro é reter o risco. Então, eu aceitei o risco e vou reter. Ou seja, não vou fazer nada. O risco, o impacto atual que ele pode acontecer, as chances de acontecer, são toleráveis. Então, vou reter, vou aceitar esse risco dessa forma. A segunda maneira de aceitar o risco é reduzir o risco, é tentar mitigar, ou seja, quais são as ações que eu vou montar para minimizar a probabilidade, minimizar o impacto desses riscos ocorrerem. Bom, então eu aceitei, eu retive ou reduzi o risco. Terceira ação que eu posso tomar, eu posso transferir ou compartilhar esse risco. Então, é dividir esse risco com alguém. A forma mais comum de se fazer isso é contratar um seguro. Eu estou dividindo o impacto ou a ocorrência desse risco com uma empresa seguradora. E a quarta ação que eu posso tomar é explorar esse risco. Ou seja, aumentar o grau de exposição ao risco na medida que isso pode possibilitar uma vantagem competitiva para mim. Então, eu trabalho esse risco de determinada forma e me preparo para que, se aquele risco acontece, eu já estou estruturado para alavancar em cima desse risco. Então, se uma determinada ação do governo baixa um regulamento que proíbe a importação de determinada matéria-prima, eu já monto um plano de ação em que eu monto uma tecnologia alternativa, que eu passo na frente dos meus concorrentes, e aquilo que era um risco para o meu negócio, se eu não tivesse feito nada, eu alavanco as minhas operações porque meus concorrentes não conseguiram executar de forma estruturada como eu fiz. Ou seja, eu explorei aquele meu risco e gerei uma vantagem, uma oportunidade para o meu negócio. Bom, feito isso, plano de ação, agora eu vou olhar qual é o grau de maturidade desses meus controles, desse gerenciamento desse meu risco. Então, eu estou no estágio mais baixo, estágio inicial, estágio que o americano chama de ad hoc, ou seja, eu fortemente dependo de gente, não tenho capital intelectual, eu trabalho como bombeiro apagando incêndio. Esse é o estágio básico. Se o meu risco e os controles em relação àquele risco estão nesse estágio, então eu preciso agir de forma rápida. Especialmente se esse risco que está nesse estágio inicial é um risco de alto impacto. Eu preciso trabalhar fortemente nele. O segundo nível de maturidade é o estágio intuitivo, repetitivo. Ou seja, eu tenho processos estabelecidos, tenho gente qualificado, mas tenho tarefas definidas, mas meio que isoladas, ações isoladas nesse sentido. Eu evoluo para um estágio definido, onde aí eu passo a ter políticas, eu passo a ter processos, eu passo a ter metodologias, eu passo a ter passos a serem seguidos na medida em que cada um desses controles são implementados. E aí eu vou evoluindo para o estágio administrado, otimizado, e o otimizado, que é o máximo estágio, eu tenho meu processo controlado, eu tenho meu processo com indicadores de desempenho, com indicadores de riscos, Key Risk Indicators, eu tenho meus processos automatizados, eu consegui sistematizar a coleta dessas informações. Está tão estruturado, tão automatizado que, de uma certa forma, eu consigo me antecipar só com base na análise dos indicadores. Então nós identificamos a nossa estratégia, identificamos os riscos que podem prevenir essa estratégia, identificamos para cada um desses riscos
nós categorizamos, identificamos até onde a gente está disposto a sofrer o impacto, identificamos o impacto, a probabilidade, a frequência de cada um desses riscos, identificamos o grau de maturidade, identificamos o plano de ação e sabemos agora como acompanhar cada um desses riscos. Eu queria falar um pouquinho agora a respeito de como, na execução do gerenciamento de risco. A gestão de risco, ela evoluiu de tal forma que, num primeiro momento, era a preocupação em relação a finanças, em relação a crédito, em relação, basicamente, à gestão de risco de crédito. Tanto é que a gestão de risco surgiu primeiramente no mercado financeiro. Pouco se falava em risco de operação, etc. Aí a evolução da gestão de risco veio caminhando e saiu de crédito para olhar riscos relacionados a mercado. Eu posso ter a minha estratégia aceita pelo mercado ou não? E essa gestão começou a ser integrada de forma mais clara no momento, como hoje a gente vê, não só a parte de crédito, a parte financeira, a parte de mercado, mas você começa a olhar o risco operacional, os riscos de negócios, os riscos das estratégias, ou seja, a importância do gerenciamento de risco é de tal forma que afeta a forma como eu trabalho o negócio. Então, se a gente for olhar que para o leigo a gestão de risco é a possibilidade de alguma coisa dar errada, no nosso ambiente corporativo, a gestão de risco é quantificar, qualificar essas incertezas quanto às perdas e ganhos e responder como eu vou trabalhar essas informações para atingir o objetivo da organização. A gestão de risco, então, é esse processo que inclui identificar os eventos potenciais que podem atrapalhar eu atingir o objetivo, avaliar e tratar cada um desses riscos, considerar esses riscos na formulação da estratégia, aplicar esse conhecimento ou essa estratégia de fazer essa gestão pela organização como um todo e monitorar esses riscos. Bom, isso está claro. Agora, quem faz o que dentro da organização? Então, os principais agentes de risco dentro de uma organização é o conselho de administração, o comitê de auditoria, o comitê executivo e a gestão da empresa, os demais gerentes. Mas é importante deixar claro que a gestão de riscos corporativos é de responsabilidade de todos os níveis da organização. Então, a política, o desenho, como eu vou tratar os meus riscos, é definido e aprovado pelo conselho, que eu gosto de chamar pelo andar de cima. Então, o conselho de administração define o apetite, define quanto que a gente pode estar disposto a correr frente às estratégias e a diretoria, a gestão da empresa sai para executar essas estratégias, essa gestão de risco, as ações de aceitação, de retenção, de mitigação, de transferência dos riscos como nós vimos. O importante é que a direção da organização, o conselho de administração ou numa empresa menor, os principais acionistas e diretores têm que primeiramente compreender os elementos chaves de sucesso da empresa, identificar os principais riscos para atingir a estratégia da empresa. Segundo, avaliar se o sistema de gestão de risco, se a estrutura, os processos que eu montei para identificar, avaliar, mensurar, acompanhar os riscos, ele é adequado e tem recurso suficiente. Terceiro aspecto, eu preciso, nessa direção da organização, definir junto com os executivos qual é a periodicidade de avaliação de riscos, de acompanhamento, de identificação
dos indicadores de desempenho de risco da minha organização, qual a minha expectativa de monitorar o que está acontecendo, os eventos que estão efetivamente se realizando em relação aos riscos, avaliar o interrelacionamento de probabilidade dos riscos na organização. Então, resumindo, o conselho de administração, a direção da empresa tem que entender quais são os riscos da organização, não tem como não saber o risco de uma organização, tem que desenvolver o apetite a risco, ou seja, qual é o montante aceitável de risco que eu posso incorrer sem prejudicar o valor que eu estou querendo criar para a minha organização. Definir as expectativas em relação à gestão da empresa de apresentação de informações em relação aos riscos da organização. Eu tenho que conhecer o plano para mitigar cada um dos principais riscos. Eu tenho que receber informações e tenho que agir na hora que o risco acontecer. Então, esse é o papel do conselho da direção. Entender, desenvolver o apetite, definir expectativas, conhecer o plano, receber essas informações e agir. Então, o papel do conselho é ter essas definições. O papel dos executivos e dos gestores é, primeiro, dentro da sua esfera de atuação, identificar os riscos no que tange a parte do negócio que lhe diz respeito, participar ativamente na identificação e avaliação desses riscos, ser o elo de comunicação entre a identificação de risco e quem está fazendo a gestão de risco, se é o departamento de gestão de risco, se é a auditoria interna, se é um grupo específico, e ajudar a mensurar esses indicadores. O comitê de auditoria, quando a empresa tiver é responsável pela supervisão do processo de gestão de riscos. Mesmo porque a auditoria hoje, parte dela é desenvolvida com base na gestão de risco. Então é a auditoria baseada em risco. Então, e faz parte do papel do auditor avaliar os principais riscos da organização e como elas são tratados. Então, de forma resumida, nós temos o conselho entendendo, definindo o apetite, traçando as expectativas, conhecendo o plano, e a diretoria com a mão na massa, identificando, executando, preparando as informações de gerenciamento para o conselho. E para a gente finalizar, qual é o motivador para se implantar uma gestão de risco? Primeiro, é evitar fraude. Potencial impacto de materialização de riscos na imagem da companhia. O risco de se manchar a reputação ou a imagem, ele é de tal forma significativo que você pode quebrar uma empresa. Temos casos de empresa, principalmente empresas de serviço, que se desmancharam por causa da reputação de determinadas pessoas, mesmo que elas depois tenham sido absolvidas, mas o serviço já foi desmantelado. Por que implementar a gestão de risco? Outro motivo. Se você não tem gestão de risco, você não consegue cumprir um dos aspectos básicos da governança, facilitar acesso a capital. Sem gestão de risco, teu custo de capital aumenta. Outro motivo, nós estamos num ambiente cada vez mais complexo, cada vez mais regulatório, cada vez mais dinâmico. Então eu preciso saber quais os riscos que eu estou enfrentando no meu negócio para atingir a minha estratégia. Outro motivo para a gente implantar a gestão de risco. Eu preciso assegurar que eu estou sendo extremamente transparente em relação às minhas operações, em relação aos meus objetivos, em relação às minhas expectativas de mercado. E um quinto ponto, de por que eu implementaria a gestão de risco, porque, de alguma forma, eu estou sendo avaliado pelo mercado. Agora, eu dei 5 motivos aí para a implantação de gestão de risco: evitar fraude, facilitar e baixar o custo de acesso de capital, ter transparência para o mercado, enfrentar um mundo cada vez mais dinâmico e facilitar o nosso risco, o nosso credit scoring aí junto ao mercado. Agora, se a gente não implanta a gestão de risco, a gente está sujeito a
Primeiro, perdas financeiras, cai o valor da empresa. Estamos sujeitos a ações legais, porque se você não cumpre um risco de uma atividade de compliance regulatória, eu estou com o risco de interromper meus negócios. Eu não tratei um determinado risco que pode efetivamente fechar uma fábrica. Perda de reputação. Eu posso ter dano às pessoas, dano a colaboradores, posso ter prejuízo ao meio ambiente, posso ter perda de clientes. Se eu não tenho gestão de risco, eu estou sujeito a cada um desses itens mencionados. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de citar por que a gestão de risco falha. Primeiro, porque a empresa não tem uma estratégia claramente definida. Então não tem estratégia, não tem objetivo, não sei para onde eu vou caminhar. Segundo, os riscos são compreendidos, são entendidos, mas são subestimados. Outro motivo pela gestão de risco falha na empresa, porque os riscos são identificados, mas não são comunicados. Então nem todo mundo está na mesma página de entendimento dos riscos. Riscos são transferidos para terceiro, eu terceirizo uma operação, contrato seguro, sem avaliar a implicação dessa terceirização. A gestão de risco não é integrada, é um motivo que falha, ou seja, eu tenho ilhas de atuação, cada um atua numa gestão de risco, na mitigação de determinado risco de forma isolada. E, para mim, o principal ponto pelo qual a gestão de risco falha é que a gestão de risco é vista como um adicional, como apenas mais uma atividade de negócios. E isso é tão sério que uma pesquisa divulgada por uma das Big Four em 2017, no segundo semestre de 2017, identificou que 40% das empresas listadas na Bolsa Brasileira, a hora que você checa o formulário de referência, lá o capítulo de 5, elas não têm políticas de gerenciamento de risco. É muita coisa. Então, gerenciamento de risco deveria ser feito de forma obrigatória, deveria ser pauta de reunião de conselho, de reunião de diretoria, para cada uma delas, para todas elas, indiscriminadamente. Então, aqui a gente apresentou os conceitos gerais de risco, como a gente faz esse gerenciamento de risco, e a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: entender riscos aprimora a percepção das perdas. É como se a gente estivesse olhando um iceberg. Se a gente olha só a parte que está sobre a água, que seja 1/8, 1/7 desse iceberg, você não está entendendo a visão holística daquele perigo. Ou seja, você não sabe exatamente o que pode dar errado. Então, gerenciamento de riscos, esse entendimento dos riscos aprimora a percepção das perdas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês passem a estimular o gerenciamento de risco dentro da organização de vocês, de tal forma que a gente possa ter negócios mais seguros, mais estruturados, colaborando com uma governança corporativa cada vez melhor. Obrigado, um abraço a todos.